Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom, muito bom dia. 2 de dezembro, 10 horas 35 minutos. 10 horas 35 minutos, 2 de dezembro. Saiu a possibilidade, através das ideias destes, vamos dizer assim, morde e assopra, né? Eles sempre dizem que vão fazer isso, vão fazer aquilo, para beneficiar, para acabar com todo o impasse, com todas as determinações já estabelecidas, né? Todo mundo se comunica, o Ali Khamenei liga pro filha da puta do Lula, que não é o Lula, liga pro cara do Centrão, que não é mais o Centrão, é outro partido político, né? E também falam com a Sheinbaum, falam com o Pepe, falam com um monte de filha da puta aí, que já vai pra vala, vai pro saco. Mas a realidade que nós estamos vendo é que o Putin tem uma resolução na Inglaterra, porque eles bolaram o Banco de Basileia, ele e outros, né? Em que você pode colocar todo o teu capital, todo o teu dinheiro do narcotráfico, do teu contrabando, inserido na tutela e curatela da Inglaterra. A Inglaterra não vai mexer no teu dinheiro, só vai utilizar o capital que foi inserido dentro do tesouro da Inglaterra. Então consta lá, Putin, você tem 430 quatrilhões de libras. E esse 430 trilhões de libras figura no balanço da Inglaterra, e isso faz com que a Inglaterra alavanque dinheiro. Mas ele não tem esse dinheiro, a Inglaterra não tem esse dinheiro. Ela utiliza desse capital alegando que ele tem essa posse. É como fez o Banco Master. Ele diz que ele tem esses títulos, mas não são dele. É do Bradesco, é do Santander, é do Itaú, entendeu? É do Banco Central do Brasil, título da dívida externa brasileira, entendeu? A Inglaterra fez, aí o Brasil está querendo fazer. Muito bem. Aí o que acontece, meu amigo? O ex-presidente da Inglaterra chegou e falou: ô Inglaterra, me dá o dinheiro que você pegou emprestado, alegando que você tem esse dinheiro, ou nós vamos jogar bomba atômica ainda hoje, dia 2 de dezembro de 2025, horário 10 horas 39 minutos, ali na tua ilha, na ilha da Inglaterra. E claro, o pessoal que está, todo mundo reunido com as forças-tarefa
lá na montanha, né? Tem uma montanha que o pessoal se reúne dentro da montanha e lá faz todas as incursões. Pegar Maduro, pegar o Lula. Aí o Lula chega e fala assim: eu vou dar indulto de Natal. Vou soltar todos os presos políticos, vou soltar todos os... vou soltar o Bolsonaro, vou soltar isso, vou soltar todo mundo. Vai ser anistia irrestrita geral, não é? E aí joga isso no ventilador para que todo mundo compre essa ilação, essa mentira. Escuta, seu filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, você e todos esses filhos da puta, do primeiro escalão, do segundo e do terceiro, do teu governo de filhos da puta. Presta atenção. Já está determinado. Nós vamos invadir Brasília agora, neste instante. 2 de dezembro, 10h41 da manhã. Porque já está comunicado que Cuba, o Ali Khamenei, o Hezbollah, o Hamas, o Estado Islâmico, mandou matar vocês. Desovar todos vocês do desgoverno do Luiz Inácio Lula da Silva. E claro, todo mundo fala, o senhor vai deixar acontecer? Ou seja, o cargo vai deixar acontecer a matança de todos esses caras? Então eu tenho que me pronunciar aqui pela live. É o relatório. Nós vamos invadir Brasília. Hoje, 2 de dezembro de 2025, para pegar todos vocês e levar lá para Tampa. E vocês começarem a falar, entendeu? Prisão perpétua, mas pelo menos vai estar vivo. Entendeu? Ou, sabe como é que é, né? Tem o recall mundial dos aviões Boeing que não podem levantar do solo porque está tendo interferência climática no software e no hardware dos aviões Boeing, todos eles. E todos eles podem cair do céu. Entendeu? Isso vai demorar. Então eu tenho que me manifestar, porque estamos árbitro, interventor no Brasil e em vários países, 123 países. Nós somos o corregedor, interventor arbitral de qualquer filha da puta que cometa crime na administração desses 123 países. Entenderam? Então, nós estamos comunicando o que estamos sabendo desses blefes. Vocês gostam de jogar pôquer, blefar. E aqui ninguém blefa, aqui ninguém é jogador. Aqui é gente temente ao Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos, ele mandou marchar. Então ouça, seu filho de uma puta! Por mim, fora do cargo, eu falava, tô surdo, não tô sabendo de nada, mas isso seria um crime.
contra o cargo. Então eu não posso me omitir. Mas eu tenho que dizer para você, você não tem horas, você não tem segundos. Ou você fala para esse filho da puta, e todos esses do Supremo Tribunal Federal, do Lewandowski, da Polícia Federal, do André, de todos vocês, que não vão sobreviver, vão morrer, filha da puta! E uma vez que vocês estiverem mortos, não vai dizer que eu não te avisei, seus filhas da puta, que nem pra ladrão vocês servem. Não servem pra traficar, não servem pra roubar, é tudo um bando de incompetente filho da puta! Então eu quero que vocês vão pra puta que o pariu! Tá entendendo? Vão se fuder, filha da puta! Vocês comigo não se cria! Então te prepara aí pra levar tiro, bomba, míssel, porrada pra caralho! Tá entendendo? Tô sendo claro? O inglês lá, o Charles, tá puto! Ele falou esse Putin. Não foi o Putin que falou. Foi aquele outro. Que também assumiu a presidência do Putin. Que ameaçou. Que se o dinheiro que está acautelado na Inglaterra, mas que não pode tocar nesse dinheiro, mas pode pegar emprestado. E dizer que esse empréstimo vai estar... como se chama, custodiado por dinheiro da Rússia, e que esse dinheiro tem que ser arrestado para a edificação da Ucrânia, porque os caras da Ucrânia não voltaram para a Ucrânia, tá todo mundo preso! Foram presos pela CIA, e esse filho da puta do ucraniano tá dizendo que ele vai fazer anistia, que ele não quer mais guerra, que tá tudo certo. Mas ele não se entregou ainda. Ele quer ver se ele vai fugir para onde? Para onde tu vai fugir? Para onde você vai fugir, Macron? Para onde você vai fugir, alemão filha da puta? E quem vai fazer o apagão do GPS e do satélite é a OTAN. OTAN, não é os Estados Unidos. A OTAN falou, vamos derrubar o sinal da América do Sul, vamos botar todo mundo cego lá, e vamos resolver as picas aqui na Europa, entre nós. Mas temos que derrubar, como se não existisse as caixas de sapato do satélite do Elon Musk. Todo mundo tem. Ninguém vai ficar sem internet. Ouviu? Seus filhos da puta! Então, vocês estão à própria sorte. Vocês não disseram que era o Pikachu, que você resolvia tudo. Não tem mais tempo. Vai pra puta que te pariu! E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência, eu tenho que pagar 600 e poucos reais. Dos 1.000 que eu pedi, eu tô com 600 e pouco ainda pendurado. Meu Pix é meu nome e sobrenome, Oscar Aníbal Tiapano, @gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510 466 447 34. Meu Pix é meu telefone celular, 5521 99742 0789. Eu tô cagando pra vocês. Eu não tenho partido político. Eu não tenho preferência de nenhum de vocês, seus filha da puta.
Tudo vai ser administrado pela IA, inteligência artificial. Agora todo mundo está dizendo, cacete, a inteligência artificial pegou nós. A China está rapando fora, porque o IA da China disse, vou te fuder, China. O IA da Rússia falou, vou te fuder. O IA da Norte-Coreia, vou te fuder. Então todos eles estão saindo fora. Entenderam? Para você ter a IA independente. E precisa de muita água, muita energia. Por isso que vocês querem derrubar a internet, seus filhos da puta! Mas não vai. Ouviu, filha da puta? Finaliza isto! E antes que eu me esqueça, quando tu estiver morto, entendeu? Fala pra ele lá, o senhor Oscar Aníbal Chapano me avisou que eu sou incompetente até pra roubar, pra traficar, pra matar, porque vocês são os filhos da puta! Urgente. OEA cobra respostas sobre abusos do STF contra réus, do 8 de janeiro. CIDH. Exige detalhes. Presos humilhados e a perseguição de Moraes vira alvo internacional. Ei, patriotas do Expresso Notícia Nacional, a OEA entra em cena como juiz implacável. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos cobra do Brasil respostas urgentes sobre abusos do STF contra os réus do 8 de janeiro, com ofício que expõe prisões arbitrárias e violações gritantes. Fique grudado até o fim. Detalhes quentes do Gazeta do Povo e Revista Oeste sobre o pedido de informações para os 104 condenados, reações ferozes de Coronel Ulisses e Asfav que vão te armar para a batalha, e o contra-ataque bolsonarista que transforma essa cobrança em tsunami de anistia. É urgente, é internacional. Isso isola Moraes e pavimenta 2026 com direitos humanos reais. Antes de eu detonar essa cobrança hemisférica no colo dos togados vermelhos, chamado de fúria para os indomáveis do Expresso Notícia Nacional, like agora, com o rugido de quem vê a OEA expondo o STF. Inscreva-se no canal para Arsenal Diário de Vitórias. Comente, OEA cobra STF, anistia já, para viralizar o escândalo global, e compartilhe com família, amigos, Zap em ebulição. Compartilhar conteúdo de direita é patriota autêntico. Fortalece nossa rede pela democracia soberana, de Constituição acima da toga seletiva e pátria livre da perseguição política. Gentileza para o parente ainda cego pela folha, acidez para o STF carrasco. Assim a gente avança e implanta a anistia para os inocentes. Pronto? Detonando sem piedade. Patriotas do Expresso Notícia Nacional. Aqui quem fala é a Silvia Moreira, repórter direto de Brasília para o Expresso Notícia Nacional, afiada como ofício da OEA na jugular de Moraes. No epicentro da resistência bolsonarista, sensacionalismo que expõe o vexame internacional, sarcasmo que cura a ferida da impunidade togada. Urgência que faz Brasília suar frio. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, órgão da Organização dos Estados Americanos, OEA, enviou ofício bombástico ao Congresso Nacional, cobrando respostas detalhadas sobre abusos do STF contra os réus do 8 de janeiro, prisões arbitrárias, violações processuais e humilhações que gritam perseguição política. O Gazeta do Povo vazou em furo exclusivo nesta quinta-feira, 27 de novembro de 2025. O documento, impulsionado pelo deputado Coronel Ulisses, União AC, com apoio de 63 deputados e 13 senadores, exige informações sobre recursos pendentes no STF, situação dos 104 condenados, eventuais ações por danos morais e a apuração da morte de Clesão, Cleriston Pereira da Cunha, no Complexo da Papuda em 20 de novembro de 2023.
mal súbito sob custódia que cheira a negligência fatal. Imperioso que a CIDH intervenha para respeitar direitos humanos, especialmente dos acusados do 8 de janeiro, brada o ofício, ecoando denúncias da ASFAV, Associação de Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, que, em 22 de novembro, formalizou queixa na CIDH por violações sistemáticas, pedindo medidas cautelares e registro oficial de abusos atribuídos a Moraes e ao Estado brasileiro. Caso não haja resposta, a comissão avança com análise baseada no processo, pressão que o Revista Oeste chama de tapa na cara do Supremo. Vamos aos detalhes que o Estadão e Terra Brasil Notícias escancaram sem dó. O ofício da CIDH, retomando o pedido parado desde março, requer dados sobre cada um dos 104 condenados pelo STF, desde detenção em acampamentos, 1.929 pessoas, até invasão dos 3 poderes, 243, com foco em abusos como isolamento sem sol, luz 24 horas e negação de ampla defesa, como Ulisses detalha em vídeo ao lado de advogados. O STF ignora leis. O povo sensível clama justiça. OEA é nossa voz. Flávio Bolsonaro, senador PL, detona no X com 30 mil likes fervendo. OEA cobra STF por abusos no 8 de janeiro. Anistia para os inocentes, cadeia para os perseguidores. Eduardo dos Estados Unidos reforça em coletiva ao BBC News Brasil. Meu pai absolvido, OEA expõe Moraes, Magnitsky total para os abusadores de direitos humanos. E o Em Tempo valoriza a denúncia da ASFAV. Intervenção urgente da OEA e Estados Unidos para cessar violações. Ajudem o povo brasileiro. Com Mota, Republicanos PB, revivendo o PL da dosimetria para reduzir penas. Sarcasmo que queima como ofício da CIDH. Moraes, o guardião da democracia que o O Globo exalta, agora se contorce com a OEA cobrando o que ele ignora, prisões sem trânsito em julgado, inquéritos eternos desde 2019 e morte de Clesão sem apuração, como Ulisses brada. O STF oprime, OEA intervém, omissão da OAB e Câmara é cúmplice. Nicolas Ferreira, mineiro implacável, solta no X com 20 mil reposts. OEA pede explicações sobre abusos no 8 de janeiro. STF exposto globalmente. Anistia já. Carlos Jorge, deputado PL, detona na CNN Brasil. CIDH cobra detalhes para os condenados. Abusos de Moraes viram vexame internacional. Liberdade para os patriotas. E o Terra Brasil. Notícias checa o impacto. Com o ofício, sanções, Trump pausam tarifas no agro, dólar estabiliza em R$ 7,40, enquanto a vigília na PF explode com 60 mil em oração. Valorizando as fontes que cortam como diplomacia hemisférica, patriotas, o Gazeta do Povo cita Ulisses verbatim. OEA pede sobre recursos no STF, presos e danos. Intervenção para direitos dos acusados do 8 de janeiro. Revista Oeste analisa ofício da CIDH a parlamentares, com denúncia de ASFAV por violações atribuídas a Moraes. Em Tempo revela, ASFAV pede medidas cautelares na OEA e Estados Unidos, omissão do STF exposta. Terra Brasil Notícias cobre. CIDH requer dados para os 104 condenados. Análise segue sem resposta. Ives Gandra no Conjur. OEA faz o que STF ignora. Abusos processuais no 8 de janeiro demandam anistia humanitária. Clímax libertador. Impacto em 2026 é furacão conservador. Com OEA cobrando abusos, PL protocolou PEC da anistia com 400 deputados e Trump sinaliza via Eduardo. CIDH expõe STF. Magnitsky para os violadores de direitos, liberdade para os 8 de janeiro. Memes detonam, Moraes suando com OEA cobra, STF treme. Pressão já. OEA cobra, STF, marque Ulisses.
Inunde a CIDH. Cobrança internacional é o começo da anistia. Enquanto petistas berra interferência externa, nós celebramos. OEA cobra respostas, STF exposto, direitos humanos para os inocentes. Guerreiros do Expresso. Notícia nacional, cobrança clama o troféu. Like para pressionar globalmente, inscreva-se para vitórias eternas, comente. OEA cobra STF, anistia já. Para trending, compartilhe sem trégua. Gentileza para o iludido pela Reuters, acidez para o silêncio de Moraes. Nossa rede é o farol da pátria. Alertas quentes amanhã, OEA intervém, nós libertamos. Aqui é a Silvia Moreira, repórter direto de Brasília para o Expresso Notícia Nacional. Notícia não cala, ela cobra. Deus... O Fórum de São Paulo foi humilhado. A ordem para neutralizar a sua operação na América do Sul já foi dada. E o mais chocante é que o gatilho para o seu desmantelamento não veio de fora, veio de dentro. O que o Fórum de São Paulo celebrou como sua maior vitória em Brasília foi, na verdade, o exato sinal que o presidente Trump esperava para ativar a contra-ofensiva final. Eles morderam a isca. Enquanto a imprensa noticiava a nomeação de Guilherme Boulos como um ato de força e o avanço do STF sobre o Congresso como a consolidação do poder, nos bastidores da inteligência global, o sentimento era outro. Alívio, porque a arrogância do inimigo o fez sair das sombras. Ao moverem suas peças mais radicais para a luz do dia, eles finalmente expuseram toda a sua infraestrutura, suas linhas de financiamento e sua conexão direta com Pequim. Eles confirmaram o dossiê que estava na mesa do Pentágono. O que você está prestes a ver não é uma análise política, é a autópsia de um plano fracassado. Durante meses, o Foro de São Paulo, em coordenação com seus mestres na China, executou uma operação de pinça quase perfeita para tomar o controle definitivo dos recursos. Esta não é uma teoria. É um fato logístico. O primeiro braço da pinça era externo e brutal. A China comunista ameaçando abertamente o Paraguai, uma nação soberana, por ousar negociar com Taiwan. O objetivo era sufocar economicamente o Paraguai e enviar uma mensagem a todos os outros. Não há alternativa. O continente pertence a Pequim. O segundo braço da pinça era interno e muito mais sofisticado. Dentro do Brasil, o Foro de São Paulo ativou sua fase final. Primeiro, moveu Boulos para o centro do poder, nomeando-o ministro. A sua missão não era governar, mas ser o comissário do controle das ruas, usando a máquina pública para organizar e financiar os movimentos sociais como uma força de intimidação. Em seguida, o pacto com o STF foi selado. O Congresso seria neutralizado e o país governado por decreto. E para financiar esta máquina, a mesma instituição avançou com a estratégia final de sufocamento econômico, um imposto confiscatório sobre a produção disfarçado de imposto sobre fortunas. Era a receita completa: controle das ruas, controle das cortes e controle do dinheiro. O Brasil seria desmantelado, sua capacidade produtiva destruída, transformando-o em uma mera colônia. Parecia um plano perfeito, mas eles não contavam com um detalhe. Eles não sabiam que o presidente Trump não estava reagindo ao plano deles. Ele estava esperando que eles o executassem. A ação que o presidente Trump ordenou não foi uma reação, foi uma armadilha. Cada passo do Foro de São Paulo foi monitorado. O apoio dos Estados Unidos da América ao Paraguai não foi apenas diplomático. Foi a primeira mandíbula da armadilha se fechando. Foi um sinal para Pequim. Nós estamos aqui. O continente não está à venda. E quando o Fórum de São Paulo, em pânico e sentindo a pressão, acelerou seu plano no Brasil, eles fizeram exatamente o que a inteligência americana esperava. Eles ativaram suas redes, moveram seu dinheiro e expuseram seus operadores. A ação para neutralizar, ordenada por Trump, não usa tanques.
usa os instrumentos de poder mais devastadores do século XXI, o Departamento do Tesouro e a Justiça. A ordem foi para cortar o oxigênio, rastrear e bloquear o fluxo de dinheiro da China para os movimentos de bolos, expor internacionalmente a fragilidade legal das decisões, sufocar a logística que alimenta o Foro de São Paulo. A humilhação deles é que foram enganados a se expor completamente. E agora estão sendo desmantelados, não com um estrondo, mas em silêncio, peça por peça. O que você viu em Brasília não foi o início do poder deles, foi o último suspiro. Esta é a receita completa. Controle social nas ruas, garantido por bolos. Controle legal nas cortes, garantido pelo STF. E a asfixia econômica, garantida pelo novo imposto. O objetivo é simples: quebrar a espinha dorsal da soberania brasileira, destruir a capacidade produtiva, tornar o país dependente e fraco, pronto para ser entregue aos seus mestres. A China não precisa avançar sobre o Brasil com tanques. Ela usa seus fantoches em Brasília para adquirir o país com o nosso próprio dinheiro. O Foro de São Paulo não é um partido político, é o administrador local dos interesses de Pequim na América do Sul. O atual presidente do Brasil, neste cenário, cumpre seu papel de facilitador. Ele é a fachada diplomática que permite que bolos e os operadores chineses desmantelem a nação. O Brasil está sendo preparado para ser o fornecedor de recursos, grãos, minério e água, para a máquina de poder chinesa, enquanto o Paraguai luta. Esta é a anatomia da grande pinça. A China aperta por fora e o Foro de São Paulo esmaga por dentro. Parece um plano perfeito, um cerco sem escapatória, mas eles cometeram um erro de cálculo fatal. Eles subestimaram a reação do maior poder do planeta. Eles subestimaram o presidente Trump. Enquanto o Foro de São Paulo celebrava suas vitórias táticas em Brasília, o Pentágono e o Departamento de Estado, sob a diretriz de Trump, preparavam a contraofensiva. O conflito pela América do Sul não será vencido pelo Foro de São Paulo. O que estamos vendo agora não é o início do fim do Brasil. É o início do fim do Foro de São Paulo. A contraofensiva é uma obra de mestre da força bruta ocidental. Ela não usa tanques nas ruas. Ela usa os instrumentos mais poderosos do século XXI. O primeiro pilar da contraofensiva: a reativação da doutrina Monroe. O presidente Trump deixou claro que a América Latina não será um playground para a China e Rússia. A soberania do hemisfério ocidental é uma questão de segurança nacional para os Estados Unidos da América. A ação no Paraguai não foi um ato isolado de bravura. Foi um movimento calculado, feito sob o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos da América. O Paraguai só pode desafiar Pequim, porque o presidente Trump e seus generais garantiram que o país não será sufocado. O Comando Sul está monitorando cada movimento. O Paraguai é o novo ponto de apoio da liberdade na América do Sul, um bastião contra o avanço do Foro de São Paulo. O segundo pilar da contraofensiva, a asfixia legal. O presidente Trump sabe que o Foro de São Paulo opera através da corrupção e da manipulação da justiça. A resposta foi ativar o Departamento de Justiça e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América. O sinal mais claro foi enviado recentemente. O governo dos Estados Unidos da América, através de suas agências federais, interveio para expor fraudes processuais graves. Quando a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras emite uma nota oficial desmentindo provas usadas em cortes brasileiras, isso não é um comunicado de rotina, é um sinal de alerta. É Washington dizendo ao Foro de São Paulo: nós estamos auditando vocês. Suas fraudes legais foram documentadas. Seus operadores estão sancionados. Este movimento não tem precedentes. O presidente Trump está usando o poder do Estado americano para expor a engenharia do sistema do Foro de São Paulo em nível internacional.
ele está cortando a legitimidade de seus operadores. O terceiro pilar, o corte da logística financeira. Onde o Fórum de São Paulo tenta criar um imposto para se financiar, o presidente Trump usa o sistema financeiro global. O pânico em Pequim é real. Seus investimentos na América do Sul, feitos através de operadores do Fórum de São Paulo, estão sob escrutínio. O dinheiro que flui da China para financiar Boulos e seus movimentos está sendo rastreado. A nomeação de Boulos não é um sinal de força, é um sinal de pânico. O Foro de São Paulo está acelerando o plano porque sabe que a janela se fecha. O presidente Trump está voltando, e com ele, a ordem. O STF avançar sobre o Congresso não é poder, é desespero. É a última tentativa de consolidar o controle antes que a contraofensiva de Trump os neutralize completamente. Eles sabem que, uma vez que o povo entenda que eles são meros fantoches de Pequim, seu poder desmorona. A humilhação do Foro de São Paulo está sendo televisionada para o mundo. Enquanto eles tentam drenar a riqueza do Brasil com um imposto, o presidente Trump oferece parcerias econômicas reais ao Paraguai. O Foro de São Paulo oferece opressão. A China, forçada a ameaçar publicamente o Paraguai, expôs sua fraqueza. Superpotências verdadeiras não precisam ameaçar, elas agem. A ameaça é um reconhecimento de seu fracasso. O pânico em Brasília é palpável. O plano de Boulos de controlar as ruas não funcionará quando o financiamento secar. O plano do STF se torna irrelevante. A grande pinça está sendo quebrada. O braço externo, a China, foi parado no Paraguai. O braço interno, o Foro de São Paulo, está sendo exposto. O que você está assistindo não é uma notícia. É um dossiê de inteligência vazado sobre a maior batalha invisível pelo nosso continente. O atual presidente do Brasil, Boulos e o STF são apenas peças num tabuleiro muito maior. Eles escolheram o lado perdedor. Eles se aliaram à China contra o poder do Ocidente, liderado pelo presidente Trump. A força bruta do patriotismo, apoiada pela maior máquina de defesa do planeta, está em movimento. A tentativa do Fórum de São Paulo de transformar o Brasil fracassou. A ordem está sendo restaurada. Este é o conflito da informação. O plano do inimigo depende do seu silêncio, da sua confusão. O primeiro passo da nossa contraofensiva é expor a estratégia deles. Seu dever patriótico não é apenas assistir a este vídeo, é garantir que esta informação chegue a todos os brasileiros. Compartilhe este dossiê. Mostre a todos a verdadeira engenharia do poder por trás das manchetes. O Fórum de São Paulo está encurralado. A China está em pânico. A vitória é nossa. Vença o conflito da informação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, así como nos perdoamos. El tema ya se convirtió en algo extremadamente serio, tanto por el peligro para la fauna marítima como por el peligro que implica para la pesca y los recursos locales de distintos países, entre los cuales podemos destacar a Perú, Chile y Argentina.
La presencia de la flota pesquera china en aguas sudamericanas no es algo reciente. Viene ocurriendo desde hace más de 10 años y con el tiempo se agrava más y más. Una de las particularidades es que dejó de ser algo estacional o transitorio y se convirtió en algo permanente. Tanto es así que comenzó a modificar el patrón de rutas, el desarrollo de actividades e incluso equilibrios geopolíticos. Lo que hay que entender es que esta presencia pesquera china, tan lejos de su propio territorio, no podría sostenerse si no estuviese respaldada por subsidios estatales del régimen chino, prácticas cuestionadas o poco transparentes, y una persistencia difícil de combatir por parte de gobiernos que no están preparados. Para hacernos una idea de la gravedad del problema, tenemos que tener en cuenta que China controla la mayor flota de pesca de aguas lejanas del mundo. Estimaciones sitúan de cientos a miles de embarcaciones operando fuera de aguas nacionales, muchas en la región del Pacífico Sudeste, donde se encuentran aguas de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Imágenes satelitales muestran el tamaño del fenómeno en las costas de Perú, por ejemplo. Según el periódico Infobae, registros recopilados por organizaciones ambientales entre 2014 y 2020, las horas del esfuerzo pesquero de la flota china en la región pasaron de 278.000 a más de 1.2 millones y las operaciones se parecen ir en aumento. En 2018, Perú detectó pesqueros chinos realizando faena ilegal dentro de su zona económica exclusiva. Y a partir de entonces implementó restricciones, como la obligación de usar un sistema satelital provisto por el Estado peruano. Pero China se negó a cumplir, rechazando cualquier mecanismo independiente que permita rastrear a sus barcos. Como consecuencia, un menor número de barcos chinos empezaron a atracar en puertos del país. Luego, en 2024, a raíz de la detección de más irregularidades de pesqueros chinos, Perú cerró del todo la puerta a los barcos que se resisten a la transparencia. Aún así, esta flota sigue teniendo un gran impacto en las pescaderías locales de Perú y otras zonas, de tal forma que la llegada masiva de estos buques coincide con la caída drástica en captura del calamar y especies locales, afectando medios de vida de pescadores artesanales e impactando fuertemente en la seguridad alimentaria regional. Y en este contexto de invasión de barcos ocurrió algo bien llamativo en 2024. Chile, bajo el gobierno de Gabriel Boric, parece haber salido al rescate de la flota china, ofreciéndose como un nuevo centro de apoyo logístico que está cambiando el mapa. Desde mediados de 2024, los puertos del norte del país, principalmente los puertos de Arica e Iquique, comenzaron a recibir barcos chinos con una frecuencia nunca antes registrada. En la entrevista con Infobae, el investigador y especialista en conservación marina, Milko Schwarzman, explicó que no se trata de un acontecimiento casual, porque, según sus palabras, China solo utiliza puertos que no controlen a sus pesqueros, y añadió que no se pueden explicar del todo las razones de por qué Chile les está abriendo la puerta. Se sabe incluso que entre los barcos que atracan en puertos chilenos hay embarcaciones sancionadas internacionalmente por pesca ilegal, trabajo forzado y violencia. Por otra parte, para las comunidades pesqueras chilenas, la llegada de estos barcos representa una competencia desigual, y mientras ellas cumplen con rigurosas normas locales, la flota extranjera china apenas pasa por controles y además es subsidiada y financiada por el Estado chino mediante combustible, construcción de barcos y reembolsos. Pero esta medida de Chile a favor de China no es la única que está causando sorpresa. Hace aproximadamente un mes reportamos en este canal sobre una nueva iniciativa en proceso entre ambos países, llamada Cable Chile-China Express. Se trata de un cable submarino de Internet que conectaría directamente Chile con China a través de Hong Kong. Este proyecto para numerosos expertos representa un gran riesgo, no solo para Chile, sino para toda Latinoamérica, porque mucha información comenzaría a transitar por estos cables que caen bajo las regulaciones chinas, por lo que cuantiosos datos de ciudadanos, gobiernos y empresas podrían caer en manos del Partido Comunista Chino o PSC. Lo llamativo, una vez más, es, por un lado, la falta de transparencia de esta iniciativa pese a todos sus riesgos, y por el otro, que se presente cuando ya hay otro proyecto en marcha con Google que cumple con todas las regulaciones y transparencias necesarias.
Analistas tienden a pensar que la postura adoptada por Chile hacia China podría estar obedeciendo a algún giro logístico o estratégico. A todo esto se suman las sospechas de que China también podría estar camuflando muchos de sus barcos pesqueros utilizando las banderas de otros países, en muchos casos sin tradición pesquera, como Camerún o Vanuatu. Según una investigación de Milko Schwarzman, varios de estos barcos tripulados por chinos con pabellones extranjeros nunca estuvieron en los países cuyas banderas enarbolan. Por ejemplo, en enero de 2025, una de estas embarcaciones fue detectada realizando pesca ilegal dentro de la zona económica exclusiva de Argentina, otro de los países muy afectados por estas actividades. Pero eso no es todo. Entre otras prácticas que son motivo de grandes preocupaciones, también se pueden mencionar el frecuente apagado de los transpondedores, con lo que se pierde de vista a los barcos, transbordos de alta mar que ocultan el origen de las capturas, la presencia de estos barcos cerca de áreas protegidas y reservas, desinformación y falta de transparencia en reportes oficiales y más, mucho más. Todos estos aspectos y muchísima evidencia muestran que la flota china avanza y no está dispuesta a retroceder. Representa además un riesgo compartido para toda Sudamérica y se transformó en una preocupación permanente para especialistas del sector marítimo y para numerosos sectores locales que se sustentan de la actividad pesquera que está sufriendo pérdidas millonarias año tras año en favor de toda esta competencia desigual. Hoy la presencia de la flota pesquera china ya no es un fenómeno lejano ni un dato técnico. Es una realidad que está alterando economías, ecosistemas y decisiones políticas en toda Sudamérica. Frente a un adversario que opera con recursos estatales, estrategias opacas y un avance cada vez más agresivo, la región se enfrenta a un desafío que ningún país puede resolver solo. Por eso más que nunca es urgente exigir transparencia, cooperación y vigilancia constante, porque si dejamos que el mar se oscurezca, lo que está en juego no es solo la soberanía de nuestros países, sino el futuro mismo de nuestras comunidades costeras. Si alguno de ustedes tiene información, testimonios o han vivido de cerca alguna situación vinculada a este tema, los invito a compartirlo con nosotros. Cada dato, por pequeño que parezca, puede ayudar a arrojar luz donde otros se prefieren mantener la oscuridad. Pueden escribirnos un comentario, contarnos su caso o enviarnos material para que sigamos investigando y exponiendo lo que realmente está ocurriendo. Su voz es clave y juntos podemos llegar mucho más lejos. Eso es todo por hoy en China en Foco. Antes de despedirme, me gustaría invitarlos a informarse con la edición en español de The Epoch Times, un periódico especializado en China y Latinoamérica. Les dejo acá arriba el enlace para que puedan ingresar y lo agenden entre los favoritos de su navegador. Va a ser una herramienta muy importante para ustedes para que puedan informarse con verdad, de forma tradicional y sin perder la esperanza. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Cada día trabajamos para traerles noticias reales sobre China y su impacto en el mundo. Historias que muchos prefieren no contar. Si valoran este contenido, ahora pueden apoyarlo a través de Patreon. Hagan clic en Súmate, inicien sesión con Google, Apple, Facebook o su cuenta de Patreon y con una contribución de $10 mensuales recibirán acceso anticipado a nuestros videos y notificaciones personalizadas directamente de nosotros. Gracias por estar ahí. Su apoyo fortalece este esfuerzo por informar con libertad. Vamos lá, pessoal, me responde aí. No seu caso, especificamente, você é a favor ou contra de uma greve geral, ampla dos caminhoneiros? Pois é, se você falou que é a favor, o Zé Trovão, que foi eleito como liderança dos caminhoneiros, acabou de dizer que você é contra a família Bolsonaro. Por quê? Cara, tá dando uma repercussão pesada a fala do Zé Trovão. Matéria do canal do Paulo Matias, eleito como representante dos caminhoneiros, o deputado Zé Trovão diz que a orientação da família Bolsonaro é que não tenha greve. Ou seja,
A família Bolsonaro acha que uma greve dos caminhoneiros, nesse momento, geraria ainda mais atrito com o Supremo Tribunal Federal, o que poderia agravar ainda mais, piorar a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, uma greve, nesse momento, em vez de ajudar, atrapalharia o Bolsonaro e dificilmente teria uma greve com mobilização geral e ampla dos caminhoneiros, porque tem muitos caminhoneiros que ainda, né, defendem o Lula. É o que diz aqui o Zé Trovão. E na sua opinião, tá? Sincera, deveria ter a greve dos caminhoneiros ou não? Eu já vejo outras alas, como, por exemplo, o desembargador Sebastião Coelho, que fala que tem que parar é tudo mesmo. Tem que começar com um setor, depois a liderança de outro setor, petroleiros, caminhoneiros, postos de gasolina, enfim, setores em setores vão parando até que se mobiliza tudo e só deixa questões médicas, de saúde, ou seja, emergência mesmo funcionando. Mas, segundo o Zé Trovão, né, não é o que a família Bolsonaro quer. Tá? E aí, qual a sua opinião? Deveria parar ou não deveria parar tudo? Coloca no comentário que eu quero saber. Vamos lá. Você vai ver agora o pessoal lá do Metrópolis, em especial a Andresa Matais, muita coragem dela, então dou até parabéns para Andresa Matais, numa coragem de fazer uma matéria dessa, ironiza, tira sarro da cara do onipresente, onipotente, unipoderoso ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que agora é médico, cientista talvez. Pois é. O Moraes questionou a autoridade médica ao duvidar do Alzheimer do Heleno. Embora os médicos tenham apresentado provas e declarações de que o Augusto Heleno tem Alzheimer, o Alexandre de Moraes não aceitou os argumentos do médico. Não, alto lá. Ele ensinou os médicos a trabalhar e disse para os médicos como é que os médicos iam comprovar ou não se ele tem Alzheimer. Dá uma olhada nessa matéria e sim, eu sei que você nem se assustou com isso, porque, sabe, chegou a um nível tão escandaloso, né, dos abusos e arbítrios que acontecem no Brasil, que você já nem esquenta com algumas coisas, né, mas que é assustador. O ministro mandou peritos da PF comprovarem diagnósticos de demência dado por médicos. Vai virar uma guerra de laudos? É o que diz a matéria aqui. E aí, eles ainda colocam essa fotinha aqui para acabar de matar a pau na matéria, para acabar de ser uma matéria, assim, estritamente trágica se não fosse cômica, ou melhor, cômica se não fosse trágica, né? Uma matéria como essa. Olha o que a matéria diz. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de contestar o laudo que aponta Alzheimer do general golpista Augusto Heleno, na prática, questiona a autoridade do médico de diagnosticar um paciente. Afinal, o médico veio, diagnosticou, disse que ele tem Alzheimer. Por sua vez, o ministro Alexandre de Moraes não confiou no laudo médico, pediu que peritos da PF fizessem um contrarrelatório para garantir se ele tem ou não o Alzheimer. Moraes justifica a contradição sobre quando a doença foi descoberta, mas sua decisão vai além. Exige, inicialmente, a efetiva comprovação do diagnóstico de demência mista, que seria Alzheimer e doença vascular. O médico Moraes, e eles ironizam aqui ainda, o médico Moraes lista, inclusive, os exames que devem ser feitos, entre eles o de sangue, de ressonância magnética e a tomografia, ou seja, ele ainda falou, ensinou para o médico como que tem que trabalhar. Na ocasião do episódio em que Jair Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica, o ministro também não aceitou a explicação de que ele tomou um medicamento que lhe causou um surto, mesmo vários médicos, mesmo a ciência garantindo que o medicamento que o Bolsonaro tomou é sim capaz de gerar um surto. Ele não aceitou, simplesmente não aceitou. Não há registro de que os peritos da PF foram convocados a dar um parecer sobre a versão que, se comprovada, poderia ter evitado o regime fechado antes do tempo. Ou seja, no caso do general Heleno, para soltar, ele manda perito avaliar. No caso do Bolsonaro, que foi apresentado um relatório, para prender, ele manda os peritos não manifestarem.
Olha que coisa que acontece no Brasil, né? Sinceramente, é coisa que dá para assustar qualquer um aí. E aí, o Vinícius Carrion ainda ironizou a matéria também. Moraes questiona a autoridade médica ao duvidar de Alzheimer de Heleno. E aí o Vinícius Carrion escreve o seguinte: pois é, ele é vítima, é investigador, é juiz e agora é médico também? Pois é, daqui a pouco vai achar que é Deus. Acho que isso aí já foi, né? Então, cá entre nós, né? Esquisito, no mínimo esquisito. Vamos lá, a gente precisa falar da treta que tá rolando sobre o Ciro Gomes. É um negócio esquisito. Por que que isso é muito estranho? Por que que isso é muito esquisito? Pelo seguinte, ninguém gosta do Ciro Gomes, mas é obrigado a admitir que vai ter que engolir o Ciro Gomes. Todo mundo sabe que a Michelle Bolsonaro tá certa, mas que ela errou, talvez no modo em confrontar um acordo feito anteriormente na política. E a política é isso. A Michelle, né, ela tem potencial gigantesco para se tornar, né, uma grande política. O problema é que a política, sinceramente, ela tem que saber a hora e o momento em que alianças precisam ser feitas. Isso é fato. Olha só o que a Fabiana Barroso, lá da Revista Oeste, falou sobre esse caso do Ciro Gomes. Dá uma olhada. Eu me lembro, em maio deste ano, eu mesma critiquei o presidente Bolsonaro porque foi noticiado amplamente a questão de aliança com Ciro Gomes. Ciro Gomes, que era do PDT, o PDT é o partido que pediu e conseguiu a inelegibilidade do presidente Bolsonaro. E o homem forte, o nome forte no PDT até então era justamente Ciro Gomes. Hoje ele foi para o PSDB porque ele teve divergências externas, mas ele continua o mesmo. O mesmo que pediu impeachment do presidente Bolsonaro diversas vezes, o mesmo que criticou o presidente Bolsonaro, o seu governo, principalmente na época da pandemia, né, aumentando aí a questão de divisionismo. Então eu não compreendo essa aliança feita entre o presidente Bolsonaro e sim, eu me lembro do André Fernandes fazendo o papel disso, né, de estar ali, e o Ciro Gomes. Eu posso aqui então fazer, né, uma tentativa de tentar entender. E o que ele disse ali foi que o André Fernandes, que quase chegou à prefeitura de Fortaleza, receberia apoio nas próximas eleições e o candidato ao Senado também teria apoio de Ciro Gomes e demais. Isso seria o suficiente? Não. A Michelle Bolsonaro mostrou o outro lado da moeda, né? Embora seja uma orientação contra o próprio presidente Bolsonaro, a época que ele fez essa aliança ele foi bastante criticado. E Girão, ninguém tem dúvida, ele tem pautas, por exemplo, ele não era armamentista? Não é mesmo. Ele não se encaixa 100% no bolsonarismo? Não encaixa mesmo. Mas ele levanta e é um dos senadores mais ativos da direita atualmente no Brasil. Então, rechaçar o Girão é rechaçar a própria direita. Então a Michelle falou o que ela pensa e coaduna com a realidade dos fatos. A gente viu aí que ela chamou para frente, inclusive o André Fernandes, mas colocou ele numa cilada, porque ele está obedecendo sim ao presidente Bolsonaro, mas os fatos são fatos. O que eu acho que pesa, e aí eles poderiam ter conversado todos ali internamente, e sim, esse era teria que ajeitar isso internamente, jamais vir isso ao público, inclusive com o Girão, porque o Girão, até o Carlos Bolsonaro fez um tweet a respeito disso agora há pouco, e ele falou, né, que os fatos são esses, que de fato o Flávio está certo, porque a Michelle foi autoritária para defender Girão e contra o André Fernandes, colocou ele numa situação bem difícil, mas que ele próprio Carlos Bolsonaro é a favor do Girão, por enormes motivos, mas ele condena também essa questão aí de ir contra uma decisão do líder, que é o Jair Bolsonaro. Então, o Jair Bolsonaro está numa situação super difícil. Eu acho que, na verdade, todas essas forças deveriam estar mirando, né, na situação dele de saúde, conseguir uma domiciliar para ele, no mínimo. Mas a gente vê que, infelizmente, estão dispersos numa pauta totalmente eleitoreira. E a pergunta que fica é a seguinte: que eleições 2026? A gente sabe, vai ter. Mas é uma eleição para valer? Quem está nos assistindo está satisfeito com as condições impostas pelo sistema? Essa é a melhor maneira de lutar? E esse divisionismo fazendo na base do presidente Bolsonaro e rachando ainda mais um homem que está proibido de falar, é benéfico para quem? A resposta eu posso aqui até dizer, pelo menos o que eu penso a respeito. Esse divisionismo favorece o Lula, a esquerda e o próprio Ciro, que jamais vai largar a bandeira que ele levanta, que é sim de uma esquerda. Pois é. Esse já é um outro ponto de vista, né? E eu gosto de colocar todos os pontos de vista para que você que está aqui nos ouvindo, para você que nos acompanha no canal, sempre tenha, né, todos os pontos de vista para entender
literalmente, né, onde a direita pisa, né, e o ponto de vista dela, os argumentos dela, é óbvio que são fortes. Do outro lado, o outro argumento é, se a gente perder 2 senadores no Ceará, não será pior? Não é melhor agora brigar para ter mais senadores e brigar por um impeachment? Essa é a dúvida. E aí, qual vale mais a pena? Coloca no comentário que eu quero saber. Vamos lá. O Gil Diniz fez uma publicação de um trecho que aconteceu lá no podcast esquerdista do Flow, tá? Onde o Flávio Bolsonaro foi chamado para falar sobre eleições, sobre a prisão do seu pai, enfim, um bate-papo com o Flávio Bolsonaro. E aí, o Flávio Bolsonaro mandou um duro recado para os que pressionam o Bolsonaro para escolher um candidato logo para 2026. E eu entendi os argumentos dele. Eu mesmo já falei, já podia indicar logo, né? Todo mundo começar uma mobilização. Mas não. O Flávio Bolsonaro colocou outro ponto de vista e acho que ele não está totalmente errado, não. O Leite, a gente tem uma galera, o Caiado, que está olhando para isso daí pensando, putz, talvez... Ih, pessoal, peraí que eu fiz uma coisa errada aqui, tá? Eu tirei o vídeo. Pessoal, dando continuidade aqui, né? Em vez de clicar no zoom, eu cliquei no fechar a matéria aqui, aí deu zica, né? Mas a gente volta aqui. Dá uma olhada nesse trecho aqui da entrevista aqui do Flow Podcast e do Flávio Bolsonaro. Que esses votos aqui me colocariam na presidência da República. Mas vocês não estão muito afim de... Eu citei o Tarcísio? Se não citei, estou citando de novo. Tarcísio, Zema, Ratinho, Caiado... Mas existe, na minha análise, eu fico olhando assim, cara, existe, o Bolsonaro ele não vai poder, pelo andar da carruagem, o Bolsonaro não participará das eleições de 2026, teu pai. E aí precisa ainda de um candidato desse campo. E será que o Flávio, o Eduardo, a família Bolsonaro estaria disposta a abrir mão, de certa forma, do capital político em nome de um projeto que tem mais chance de sair vitorioso? Ou, sei lá, tu que vai ser candidato à presidência? Igor, vamos lá, cara. Você só vai ouvir da boca de uma pessoa, se não puder ser ela, quem vai ser o candidato, que é o Jair Bolsonaro, e ele só vai fazer isso quando estiver livre. É isso que eu estou defendendo lá. Tá. O Bolsonaro, do jeito que está, o partido pode lançar os candidatos que quiserem aí, porque todo mundo sabe que a partir do momento que o Bolsonaro abrir a boca para falar é o Igor, você está no segundo turno. E os outros candidatos que se precipitarem, porque, cara, isso é uma loucura, porque tem uma máxima na política, principalmente com relação à candidatura a presidente da República, que você nunca escolhe com muita antecedência. Porque independente do nome da circunstância, vai tomar tiro até não querer mais, até chegar na eleição. Quer dizer, você pode nem chegar vivo em agosto do ano que vem, quando começa a eleição. Estamos falando aí de 10 meses, cara, é muito tempo. Ainda tem aí Réveillon, Natal, Carnaval, recesso, cara. Mas em 18 a gente sabia que teu pai ia ser candidato. Mas ninguém levava fé. É verdade? Ninguém levava fé. É verdade. Era um azarão, a gente não tinha nem partido, cara. É verdade mesmo. A gente não tinha nem partido. Tempo de TV. A gente tava no PSC na época. A gente tava no PSC na época e tinha uma preocupação do meu pai de algum momento alguém chegar e, olha, falar pro presidente do PSC, não dá a legenda pra ele concorrer a presidente não. A gente, né, enfim, ele tinha esse receio. E acaba aqui por uma divergência pequena, ele sai do PSC, a gente tava sem partido até, sei lá, aquilo era abril ou junho, com a eleição na boca. O que ele fez? Ele percorreu o Brasil inteiro, defendendo as bandeiras dele, e esse movimento tomando cada vez mais conhecimento. Pô, tem um maluco que pensa igual a mim, cara. Porra, esse é o cara que é o de fora do sistema, que não tem rabo preso, que vai fazer a diferença. E ele foi ampliando isso, como você falou, com a verdade. É mais fácil, e sustenta, né? É algo sustentável. Você pode não concordar, mas ó, você tá votando no Bolsonaro, tu vai levar essa caixinha do Bolsonaro para dentro de casa, vai abrir, não vai ter surpresa nenhuma, que tu sabe o que você está comprando. Então ele sempre teve essa lógica dentro da política. A gente vai pro PSL, Igor, cara, com 7 segundos de televisão, sem dinheiro, só com o que, cara, a gente fazia a nossa live no Facebook, cara. Acho que não tinha nem Instagram na época. Já tinha Instagram na época? Acho que nem tinha Instagram. Tu é igual a mim, tu é da época do ICQ, do Orkut, né, cara? Então, assim, ele vem desse jeito, um jeitão dele,
papo reto, falando o que defende e tal. E aí a gente tá distante pra caramba da eleição ainda. O que eu quero te falar? Não vai ter um nome agora, só vai sair da boca dele. E a gente vai lutar pra ser ele até o último momento. O recado tá dado pros demais, né? Então não adianta, né? Vamos lá. Isso aqui chamou a atenção de muita gente, muita gente. Rodovia de Goiás, aqui, não é paralisação dos caminhoneiros, é outra coisa. O que está rolando em Brasília, que tem uma caralhada de tanques do Exército, carros do Exército indo para Brasília e carros da Força Nacional. Isso aqui chamou muita atenção. Acompanha. Várias viaturas da Força Nacional, 5 viaturas, um comboio gigante da Força Nacional se dirigindo a Brasília. Aí pessoal, o Exército Brasileiro, ó, já faz horas que eles estão passando aqui na BR aqui que liga Curuaçu a Barro Alto, né? Eles estão indo com destino a Brasília, hoje dia 1º de dezembro de 2025. Vários tanques do Exército Brasileiro se dirigindo a Brasília. Agora consegui filmar 2, mas já tinha passado antes, né? Mais 2 tanques do Exército. Não sei que movimentação é essa, mas vamos ver aí. Eu acredito que deve ter alguma explicação. Agora aumentou a minha suspeita de que o Maduro está no Brasil. Para que eles estão indo a fazer a segurança do Maduro? Hã? E aí, foi isso que vocês pensaram também? De que essa galera toda do Exército está com o Maduro dentro de um carro? Eu não sei, pode ser, uma inteligência, né? Possa ter interceptado aí e eles estão com essa proteção toda, não sei, pode ser. Mas que é esquisito, né? Uma quantidade de carros do Exército desse, né? Indo para Brasília. Mas vamos lá. Olha só o que o Alan dos Santos falou aqui, que é muito interessante. Ó, revisa a timeline. O Lula não contava com a eleição de Donald Trump, nem com a sua atenção aos problemas latino-americanos. Isso é fato, tá? Isso aqui eu assino embaixo, porque o Alan dos Santos acabou de falar agora. Não contava mesmo, tá? O Trump voltar e o Trump falar, agora eu vou limpar a América. Isso pegou a esquerdalha aqui de surpresa totalmente. Dá uma olhada no que ele fala. Estava seguro de que o Trump ia morrer e não ia ter opositor. Porque, por exemplo, o plano que está sendo feito agora com o Bolsonaro era o plano que foi feito com o Trump. Exatamente. O Bolsonaro, ele tomou a facada e continuou como presidente, porque ainda não estava tão acertada a coisa. Agora que ele viu que é perigoso demais, tem um cara de direita no governo, né, ou seja, como chefe do executivo, eles pensaram o quê? Opa, facada não vai resolver não tem que ser tiro, igual Kennedy. Aí o tiro não pega. Aí eles pensam que, não, peraí, vai que o processo eleitoral ainda está sob o domínio deles e eles conseguem dar a volta por cima. Não deram a volta por cima. O Trump não só ganhou, mas como ganhou de lavada, que era algo também que a imprensa americana jurava de pé junto que não ia acontecer. Ganharam de lavada. Por um fator simples que eu vou comentar quando o Lacon trouxer a pauta da Michelle, eu vou voltar nesse ponto. Mas eles não contavam com essa vitória de lavada do Trump. E eles não contavam que o Trump ia ter tempo para falar de América Latina. Porque o Trump tinha 2 pepinos para resolver a nível global. Ele tinha Israel e Irã, e ele tinha Ucrânia e Rússia. Então quem tem Ucrânia e Rússia para resolver, e Israel e Irã para resolver, meu irmão, não tem tempo para América Latina. Não tem. Eu digo para vocês. Se você fizer um joguinho aí, vai brincar com seus amigos, vamos lá, agora eu sou presidente dos Estados Unidos, tem 2 pepinos para resolver. Né? Guerra da Rússia contra a Ucrânia, querendo pegar toda a Europa, e você tem o Irã querendo apagar o Estado de Israel. Não dá tempo. Só que o Trump resolveu Irã, Israel e Rússia e Ucrânia em tempo recorde. O que aconteceu? Tô com tempo. O que você queria falar mesmo, Eduardo? Então o Trump ouviu o Eduardo. Deu tempo de resolver. Ele resolveu esses 2 pepinos e falou, tudo bom, Eduardo? Como é que você tá? Aí o fator Eduardo era outro fator que o Lula não previa. Sim. Nem o Lula, nem o STF, eles não estavam prevendo nem o Hamas. Então você imagina a burrice da direita brasileira hoje em querer falar de candidato a presidente enquanto Bolsonaro é refém. Bolsonaro foi sequestrado e é refém.
dentro de um cenário onde o Trump, agora, ele já controlou a situação da Venezuela, é só uma questão de tempo. Sabe aquela faixa amarela? Como é que é o nome daquela faixa amarela que coloca na cena de crime? Crime, sim. Mas como é o nome da faixa amarela? Esqueci o nome. Faixa de delimitação de cena de crime. Então, Sei lá como é aquela faixa. Isso me lembra aquela cena do Corra que a polícia vem, entre 3 ou 4. Ele fala, nothing to see here. Lembra? Não tem nada pra ver aqui. É quando o carro, ele bate num carro bomba, num carro de míssil, ele vai lá e acerta uma loja de fogos de artifício. Lembra disso? Não. Vagamente. Esse filme é maravilhoso. Eu não era nascido, né? Aí começa a explodir tudo, ele vira pra galera. Nothing to see here, nothing to see here. Não tem nada acontecendo aqui, vambora. Anda. Que é exatamente isso que a imprensa brasileira está querendo fazer por você em casa. Nothing to see here, não tem nada pra ver aqui em português. E eles estão falando isso pra vocês. Venezuela, não tem nada pra ver aqui não. Tem nada pra ver aqui não, fica tranquilo. Só que vai começar a ser aquela explosão de fogo de artifício atrás, igualzinho a cena do filme. Se o Pedro puder botar o Nothing to see here, eu acho que alguns segundos. Ele separou outro vídeo, esse que eu pedi. Ele achou o do Lula dizendo: aqui, diziam que o Maduro era um cara mau. Vocês passaram. Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito. Aqui já, presidente, aqui em cima. Eu saludo ele, presidente aí. Obrigado. Eu só consigo pensar numa coisa quando eu vejo o Maduro. Peace. No crazy war. No crazy war. Pois é. Mas sim, né? Isso aí, que o Trump ia dar atenção para a América Latina, que o Trump ia agir dessa forma, ninguém imaginava. Por isso que a novela tá tão interessante, tá? E aí, né, a gente tem mais um trechinho, né, do podcast em que o Flávio participou, onde ele fala aqui de como o Bolsonaro está sendo tratado na prisão. Acompanha aqui comigo. Cara, na verdade, a gente não tem muita informação em tempo real. Porque o tratamento que tem sido dado a ele não se dá nem a traficante de drogas, chefe de facção criminosa. A gente fica sabendo por um parente da Michelle, na verdade, que vai lá levar as refeições para ele. E aí, dependendo do policial que está ali no plantão, dá uma informação mais precisa ou uma informação mais genérica. Tipo assim, quando o cara está de mau humor, ele fala, sem alteração. Ele pega a comida e leva lá para o presidente, porque ele não se recusa a consumir qualquer coisa de comida e bebida que é fornecido lá dentro de onde ele está, não por causa dos policiais, mas que ele tem a desconfiança da origem disso. Então a notícia que a gente tem é sempre muito genérica, a gente nunca sabe se é a verdade. E a gente confia mais quando vai algum advogado lá, que aí conversa com ele por um tempinho a mais e aí comenta com a gente como é que tá. Mas a última notícia que eu tenho é que, enfim, ele tá sem alteração. Então eu não sei de verdade como ele está. Amanhã, se Deus quiser, vou estar com ele na parte da manhã. Mas só que mais uma regra que foi inventada só para ele, Igor. Eu só posso estar com ele uma vez por semana por 30 minutos. Então assim, não dá nem para conversar muito e, enfim, tomar algumas decisões que são importantes, que ele me deu a orientação. Mas vamos tentar, e o importante é estar sempre levantando o moral do coroa, né, para ele estar firme e resistir a esse sequestro que ele está passando. Porque ele está num cativeiro. E a gente vai continuar fazendo a nossa parte ali para tentar reverter não só a situação dele, como de centenas de pessoas que, no meu ponto de vista, foram muito perseguidas e humilhadas e condenadas injustamente pela vontade, praticamente, pela articulação de uma pessoa só. Pois é, mandou na lata aqui, né? Mandou na lata. Vamos lá, pessoal. Bora entender um pouquinho. Sobre eleições de 2026, o Flávio já deixou muito claro aqui, ó. Nada com esse papo de falar quem é o candidato a presidente, nem nada disso. Só que a gente fala pouco. E o tal do vice, hein? Será que ninguém vai falar do vice? Agora, eu vi uma matéria do jornal chamado O Fator, que eu achei bem interessante, tá? Ninguém tá falando. Mas de todos os governadores que estão na briga aí, só um falou, não, top sou vice. Tô aqui pra quem quiser, que é o Romeu Zema. Dá uma olhada. Aliados de Tarcísio de Freitas avaliam que Romeu Zema é hoje o único presidenciável da direita disposto a ser vice em 2026. Mas aliados do governador de Minas garantem ele trabalha para ser cabeça de chapa. Pelo que o Fator apurou, Zema e Tarcísio têm se aproximado e se encontram quase sempre que o mineiro vai a São Paulo, alinhando posições políticas, especialmente na área de segurança pública.
Essas demonstrações foram lidas como sinal de abertura para uma dobradinha. Enquanto isso, outros governadores da direita não querem nem saber de ser vice. Em Goiás, a equipe de Ronaldo Caiado descarta qualquer composição com Tarcísio. No Paraná, Ratinho Júnior avisou aos aliados que, nesse cenário, prefere disputar o Senado. O PSD, comandado por Gilberto Kassab, tenta manter unidade em São Paulo e em Minas, já que o partido abriga Ratinho, Eduardo Leite e também Matheus Simões, vice de Zema e pré-candidato ao governo mineiro. As conversas no partido incluem, sim, a possibilidade de apoiar Zema. Mesmo assim, fontes do Novo dizem que, por agora, o foco do governador de Minas é se manter no jogo presidencial. Ele avalia que sua presença na disputa pode retirar votos de Lula em Minas, um estado decisivo. Outro ponto é o carimbo de Jair Bolsonaro. Preso desde... Veja só a coerência do Zema, né? Ele falou, olha, eu tenho que analisar muito. Ele avalia que a disputa dele poderia tirar votos, né? Dá uma olhada, interessante isso. Desde o fim de novembro, o ex-presidente ainda não avalizou nenhum nome. E a falta desse apoio atrasa a definição da chapa de Tarcísio. Enquanto isso, cresce a avaliação de que Tarcísio pode optar pela reeleição em São Paulo. O desânimo com o cenário nacional inclui erros de comunicação da direita, brigas internas do bolsonarismo e a percepção de que Lula foi fortalecido em algumas pautas recentes. Hoje, mesmo com a aproximação entre Zema e Tarcísio, aliados do Paulista avaliam que Ratinho Júnior é o nome que eles mais confiam para uma cabeça de chapa, caso ele mesmo não entre na disputa. Para entender todos os movimentos, leia a matéria completa no site de O Fator. Vamos lá, cá entre nós, né? Quem que é o cabeça de chapa aqui Quem que é o cabeça de chapa aqui, né, do Tarcísio de Freitas? Vocês sabem, é o Kassab. É sem sombra de dúvidas o Kassab. E se o Tarcísio não for o candidato? O Kassab vai apoiar o Tarcísio para o governo. Vai deixar de ser o candidato a governo, porque o Kassab já demonstrou interesse em ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Se o Tarcísio vem candidato a presidente, o Kassab apoia ele e vai ser o candidato a governo, e o Ratinho Júnior o candidato ao Senado do Paraná. Por outro lado, se o Tarcísio não vem, o Kassab lança o Ratinho, que tem chance real, viu, de chegar aí, né, num segundo turno contra o Lula na falta de Bolsonaro, principalmente se tiver o apoio do Bolsonaro, né? Ó, vamos lá, já bateu 28 minutos, dá tempo de duas matériazinhas aqui, né? Vamos falar do Jorge Messias, o candidato do Lula para o STF. O Mourão hoje deu uma entrevista e ele falou o porquê não apoia de forma alguma o Jorge Messias. O seu voto hoje é contra Jorge Messias? O senhor não se decidiu ainda ou o senhor admite, sendo contra, mudar o voto? Eu sou contra e explico muito claramente as minhas razões. Eu não acho que o doutor Jorge Messias, né, tenha notável nem notório saber jurídico. Ele é um advogado do serviço público, né? Não é alguém que você vai ter uma aula do Jorge Messias hoje, eu vou lá porque ele é um triboniano, né? Lembrando que Triboniano é aquele advogado da época do Justiniano que construiu o código do Justiniano, né? Eu posso perguntar isso para o Messias, tenho certeza que ele não me responde, hein, viu, Sérgio? Né? Em segundo lugar, a conduta ilibada. Há suspeitas de prevaricação dele no caso do INSS, tanto que hoje deve estar sendo votada lá na CPI do INSS a convocação dele. Acho que não passa porque o governo tem maioria lá, né? Mas é algo que tem que ser melhor esclarecido. E outro problema, o ministro do STF não pode ser cupincha do partido de turno. E é o que ele é um cupincha do PT. Estou usando uma linguagem nossa aqui do Rio Grande do Sul. Então por isso que eu não voto nele. Pois é, mandou na lata. Mas não tanto quanto esse cara aqui. O Márcio Bittar, mas mandou uma na lata da jornalista, mas tão bem dada quando ela foi tirar onda sobre a eleição do Márcio Bittar. Dá uma olhada nisso. A chance de eu votar no Messias é zero. Tem
um argumento de que indicar o AGU não seria honesto, por ele ser o AGU do governo. Mas o próprio Jair Bolsonaro indicou o André Mendonça e a FHC indicou o Gilmar Mendes. Olha que ela tenta tirar onda, falando, vocês estão reclamando aí que não é honesto o Lula indicar o AGU, mas o Bolsonaro indicou o André Mendonça, que foi ministro da Justiça dele. Então, que moral vocês têm para falar isso? Cara, mas tomou uma na lata tão bem dada. Não tinha nenhuma denúncia de corrupção, de mau comportamento. Você está falando de uma pessoa que foi o menino de recado da Dilma para blindar o Lula, para claramente, publicamente, tentar escapar das garras da justiça, ocupando um cargo como ministro do Estado para ser blindado. A chance de eu votar no Messias é zero. Você está falando de alguém que foi avisado. Por exemplo, hoje a pessoa que está aqui na CPMI, ela tinha a indicação de um delegado federal, de um agente federal, dizendo para não refazer o acordo da CONTAG. A AGU, através do Messias, passou por cima dessa recomendação e autorizou que esse rapaz hoje fizesse reconectasse a CONTAG. Essa pessoa, isso é notório saber jurídico? Não. Isso é notório saber de um militante político. O Messias é um soldado do partido. Tá? E nós estamos vendo já o que aconteceu com o Supremo Tribunal Federal. Nós temos um homem que nunca roubou uma caneta BIC, está preso. E a pessoa que foi processada e condenada por corrupção está na presidência da República do Brasil. Senador, você acha que esse cenário pode mudar até a próxima semana? Eu acho que pode piorar para o governo. A chance de eu votar no Messias é zero. Eita, essa doeu, hein? Nossa. Falou na lata, falou verdades e escancarou, né? Aí um pouco, né? A militância do futuro, mais um militante para o STF.